Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutora Pérola. Vou aceitar aqui sua solicitação. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Estamos aguardando o doutor Murilo, o professor Gáudio. Tudo bom, doutor Júlio? Como é que você está? Doutora Simone, o professor Gáudio está acessando. Olá, tudo Oi, professor, estou te Alô, vendo, você me ouve um bem? pouquinho. A imagem não está muito nítida, mas eu te escuto bem. Vocês estão conseguindo me escutar? A Peraí. imagem tá boa? Olá, Boa noite, Rafa, seja bem-vindo. Escuto bem. Oi, Silvia. Professora Silvia. vou tentar agora aqui. Olá, Gáudio, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Estou aqui Silvia? E lutando aí? com o suporte do celular, mas vai dar certo. Tá calor Professora aí, Eu tá? também aqui, viu? Agora acho que deu certo. Prazer, Thaís. pode... Tudo bom? Seja bem-vinda. É uma honra ter a sua participação aqui, assim como a do professor Gáudio. O Murilo deve estar entrando. Já fez o pedido. Peraí, Murilo, deixa eu ver aqui. Vê se aparece para você. Oi, Murilo, tudo bom? Oi, Tainá, tudo bem? Tudo Olá, pessoal. ótimo. Gáudio, Silvia, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Beleza, e aí, tudo certo, Gáudio? Fala, Murilo, tudo bom? Então, tá bom. Bom, Tudo jóia, cara. primeiro, Graças a professor Gáudio, eu Deus. queria lhe agradecer por mais uma vez aceitar participar da live. Naquela outra semana nós tivemos um problema de internet, não conseguimos gravar. Então você me perdoe desde já se eu repetir alguma pergunta, repetir algum questionamento, porque os advogados cobraram, Absolutamente. colocaram comentários pedindo para que nós renovássemos a live diante de tanto conhecimento, que foi muito bom. Então estamos aqui para isso hoje. Boa noite, Ricardo, Márcia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, essa é a última live da série que nós fizemos no mês de maio, integral, toda segunda-feira às 18 horas. A cada semana nós recebemos um convidado diferente para tratarmos uma temática dentro do tema recurso de revista. Então, quem não conseguiu assistir, as que nós conseguimos salvar estão lá no feed. E eu vou fazer o upload desses vídeos para o canal do YouTube do Juridicando. Então, para quem não tem Instagram, não consegue ver por aqui, não se preocupem. Os vídeos estarão disponíveis lá no canal do YouTube. Bom, como já estou todos aqui, o pessoal está entrando, vai acompanhando, deixando as suas perguntas e seus comentários. Eu já quero começar a falar sobre a nossa temática de hoje, que é a negativa de prestação jurisdicional e agravo de instrumento. Professora, desculpem a indelicadeza, vou apresentá-los, eu tenho certeza que nosso público já conhece, mas vou ler aqui uma breve passagem do currículo que vocês me enviaram. Bom, pessoal, o professor Gáudio é professor e mentor, diretor-presidente do Instituto Dia, advogado com atuação destacada perante o TST e o STF, e ex-assessor de ministros no TST. A professora Silvia Pérola Teixeira Costa além de ser professora e advogada, especializada em tribunais superiores, com forte atuação também no direito da mulher. É mestranda e doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, investigadora no curso de pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e criadora do treinamento processual no TST e para advocacia e criadora do Instituto Pérola. O professor Murilo, todos vocês já conhecem, está conosco desde a primeira semana, é servidor no TST e fera em recurso de revista. E a cada semana ele dá uma aula aqui para gente, ajuda em temas, questões práticas. Então, feitas as apresentações, agora sim nós passamos para o tema. Professora Pérola, eu queria que você começasse a falar para a gente um pouco sobre o que é a negativa de prestação jurisdicional, onde ela está prevista na CLT, qual é o conceito, o que os advogados precisam entender sobre esse assunto. Então, gente, primeiro agradeço a honra, cumprimento meus colegas também destacados. E como a gente tem pouco tempo, eu vou procurar ser objetiva, né?
A negativa de prestação jurisdicional é um dos temas, ou é o tema mais importante para a advocacia, para o Estado, porque ela tem a ver com acesso à justiça. Então, a gente está vivendo, e aqui eu vou fazer uma fala muito do lado da advocacia. Eu vejo que eu tenho 2 colegas aqui em assessoria no Tribunal Superior do Trabalho, mas eu vou fazer essa fala muito a partir da advocacia. O que nós temos? Uma recusa de entrega. Já no juízo de admissibilidade do recurso previsto, a gente continua dentro da instituição normativa 40 do TST, que virou o artigo 254 do Regimento Interno, que manda completar o juízo de prelibação. A gente não tem uma entrega de prestação jurisdicional, e que é um direito, uma garantia constitucional prevista no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. O artigo 832 da CLT, ele fala da forma que essa decisão tem que vir, e tem ainda o artigo 489 do CPC, no seu parágrafo 1º, o que não é uma decisão da, né? Então, eu não sei se eu tenho que me restringir agora a essa pergunta da previsão. A gente tem uma previsão constitucional, que é o motivo do judiciário existir. Para que o judiciário? Para entregar a justiça. Só que acho que o importante que os colegas poderiam compartilhar é que uma contra-onda de acesso à justiça, porque não entregar a jurisdição é impedir o acesso à justiça. Então, assim, eu teria para falar muita coisa, também de estar tomando pregas, porque eu iria explicar, mas acho que vai... Professora, alguém comentou aqui que seu áudio está cortando um pouquinho. Será que com fone melhora? Está picotando. Boa noite, doutor Rodrigo, doutor Bruno. Sejam todos bem-vindos. Pessoal aqui do Rio de Janeiro que acompanha toda semana, está aqui no Juridicano assistindo as lives, prestigiando. Um grupo muito bom, muito preparado. Bom, doutor Gáudio, então, depois dessa introdução excelente da professora Silvia, eu queria que você explicasse um pouco como é que o advogado pode fazer para sanar eventual omissão do tribunal de origem quanto a algum tema que seja essencial para a tese jurídica suscitada pelo recorrente, se seria por embargos de declaração, como é que a gente pode manejar esses embargos? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Claro. Não, antes de tudo, também agradecer o convite que foi formulado e dizer que para mim é uma imensa honra e mais do que isso também é um prazer. Eu falei com o Murilo aí que não é sempre que a gente conta com a possibilidade de fazer uma interlocução, ter uma interlocução com pessoas tão qualificadas, não é? E pessoas que têm não só isso, não só conhecimento, competência, mas também uma atuação prática, né? Então, aqui eu tive o prazer de conviver com a Silvia. Nós fomos instrutores simultaneamente, né, no mesmo período lá no tribunal, né? Foi feita foi um projeto que não existia no tribunal, que era uma espécie de trilha de aprendizagem que foi desenvolvida para todos os que estavam ingressando no tribunal, sejam via concurso, sejam assessores novos, enfim, foi um projeto muito bom. E eu fico muito honrado de estar aqui ao lado da professora Silvia, assim como também, é claro, do meu amigo Murilo. Bom, então, falando da questão dos embargos declaratórios, de fato são uma peça preparatória fundamental, porque pode pavimentar o caminho em direção ao TST. E aqui eu sempre gosto de fazer uma distinção que me parece muito relevante entre as questões de fato e as questões de direito, porque merecem tratamentos diferenciados, né? Então, quando se trata de uma questão de direito, se essa questão naturalmente estava no recurso ordinário ou no agravo de petição, e porventura o Tribunal Regional não ter se manifestado sobre elas, caberá à parte, a parte deverá opor embargos declaratórios, nos termos da súmula 297, para que haja o prequestionamento desses aspectos. Se porventura o tribunal permanecer silente, aí se dá o chamado conhecido prequestionamento ficto, que está no item 3 da súmula 297. Pois bem, isso é o que acontece se a questão for jurídica, não é? Então, por exemplo, a incidência de um determinado dispositivo em tese, né? A questão
da possibilidade, em tese, de se imputar responsabilidade objetiva em determinadas circunstâncias. Essa é uma discussão estritamente jurídica. Agora, caso se trate de uma questão de fato, por exemplo, o sujeito trabalhava ou não externamente, né? Ele estava obrigado a cumprir um horário ou não, são questões de fato. E se essas questões, embora tenham sido articuladas, por exemplo, no recurso ordinário, não tenham sido devidamente enfrentadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, aí a parte deve apresentar embargos declaratórios, porque caso, né, isso não ocorra, nós não poderemos levar a discussão para o TST ante a ausência de uma premissa fática que pode ser determinante para o desenlace da controvérsia, por exemplo, em relação a horas extras. A interessada tem que apresentar embargos declaratórios, destacando específica quais são os pontos. Eu costumo sugerir fazer isso na forma de perguntas, né? E dirigir ao tribunal perguntas que possam ser respondidas também objetivamente, né? Trabalho era externo ou não era, né? Os cartões de ponto continham registros invariáveis, né, britânicos ou não. São aspectos, né, que devem ser enfrentados de maneira objetiva. Então, os embargos declaratórios não gastem muita tinta, direto ao ponto, direto aos aspectos centrais e essas premissas que são essenciais ao equacionamento da controvérsia. É isso Perfeito, que eu diria. professor. E não é necessário que o regional ele mencione expressamente algum artigo de lei, o refute, seja para aplicar uma tese ou não. Mas é essencial que ele trate da tese, objeto de futuro recurso de revista, certo? E a súmula 297, tópico 3, ela fala do pré-questionamento ficto, mas quanto à matéria de direito, não quanto à matéria fática, correto? Isso. Precisamente. Até porque em recurso de revista não é cabível o reexame da matéria fática, não, o reexame de fatos e provas, que é a súmula 126 do TST. Então é importante que os advogados observem isso, quanto ao pré-questionamento da matéria jurídica, e estruturando o recurso, na verdade, já pensar no recurso de revista desde a inicial. Pode parecer um pouco exagero, mas não é. Já estruturando, quando fala do tópico de insalubridade, quais são os artigos, se há menção ou não à Constituição Federal, já vai indicando, já vai estruturando, porque o recurso ordinário, a estrutura dele é mais fácil para o advogado, porque como ele tem efeito devolutivo em profundidade, muitos acabam não se preocupando muito com essa estrutura e vão pensar nisso quando da interposição do recurso de revista. Mas não se atentam para o fato que o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária, que requer que se preencham os requisitos específicos. E não é como o recurso ordinário que vai devolver toda a matéria para o tribunal. Ele tem uma análise de motivação vinculada. Então, é importante que os advogados observem isso e já pensem desde a inicial, estruturando-se os pedidos, inclusive, se estão de acordo com a súmulas do TST, com o entendimento das turmas. Já é importante fazer essa pesquisa desde o primeiro momento. Agora, Murilo, você está muito quieto. Eu desconfio que tem a ver com imposto de renda. Eu desconfio, mas eu não vou falar nada. Estou com raiva. Acabei de dar um carro para o governo, então... Parece contando do ano passado inteiro, né? Mas, enfim, hoje é o último dia para pagamento. Não. Pois é. Acho que é hoje, né? Enfim, tá lá. Perdi um tempo com isso também. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o professor Gáudio, a professora Silvia já falaram sobre a questão da negativa, da omissão, mas e quando essa omissão acontece pelo tribunal de origem? Porque a gente sabe que o tribunal de origem, ao analisar o recurso de revista, ele faz uma avaliação... Desculpa, Tainá. Nada. É porque teve uma ligação aqui que eu tive que desligar, e aí eu perdi um pouco do seu áudio. Pode começar a pergunta mesmo, por favor? Eu falo de novo. Bom, deixa eu aproveitar então que eu pausei e vou mandar um beijo aqui para a doutora Juliana Sengeis. A doutora Juliana é co-administradora comigo da conta Juridicando Direito Coletivo. Um beijo para você, porque inclusive já convido vocês a conhecerem também a conta, porque o Juridicando ele foi criado como uma conta de conteúdo virtual, para que pudesse entregar essas informações para os advogados de uma maneira dinâmica, de uma maneira profunda, mas dinâmica. Então, nós estamos criando contas específicas para cada área do direito e eu conto com advogadas excelentes para me auxiliarem nesse percurso, nessa trajetória.
O Dr. Waxson, muito obrigada por assistir a live. Bom, feitos esses agradecimentos, vamos passar a falar o que é importante aqui. Então, Murilo, voltando à questão que eu estava lhe perguntando. Quando essa omissão acontece lá na análise do juízo de admissibilidade do regional, porque nós sabemos que o regional ele vai avaliar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, mas não a transcendência. Mas quando isso acontece lá, é possível também interpor embargos de declaração? E se não for sanado, como é que a gente veicula uma eventual negativa de prestação num agravo de instrumento? Até precisa opor os embargos de declaração atualmente, né, depois do CPC de 2015, porque tinha até aquela inside joke, como o Gaudio falou, da última live, que acontecia assim, antes do CPC de 2015. Se o recurso de revista tivesse 10 temas, por exemplo, e fosse dado seguimento em relação a um desses temas, todo o recurso de revista seguia lá para o TST, certo? Então acontecia bastante lá no TRT da 4ª Região de ter vários temas no recurso e o pessoal no juízo de admissibilidade analisava somente os honorários advocatícios. Então seguia, porque eles tinham uma súmula 61, salvo engano, TRT Rio Grande do Sul, que falava que não era preciso do reclamante estar assistido pelo sindicato para ele ter direito aos honorários advocatícios. Ele só precisava dos benefícios da justiça gratuita. Aí, ok, o TRT só analisava esse tema, o recurso subia inteiro. Não precisava interpor agravo de instrumento. Era impróprio, né, a interposição desse recurso. Só que aí, depois do CPC de 2015, essa súmula ela foi cancelada, súmula 285. Então, agora a análise é feita tema a tema. Se tivermos 4 temas, por exemplo, TRT der segmento a um deles e não der segmento aos outros 3, você tem que interpor agravo de instrumento em relação a esses 3. E se porventura o TRT não tiver analisado um deles ou mais, né, é preciso sim opor embargo de declaração sob pena de preclusão. Está lá na Instrução Normativa 40 do TST, salvo engano, no artigo 1º, parágrafo 1º também, não estou lembrado ao certo, mas enfim, é lá no artigo 1º. Então existe essa omissão agora também em relação ao juízo de admissibilidade do recurso de revista. E aí são esses os caminhos, né? Se você opuser embaixo de declaração e o TRT ainda assim não se manifestar sobre aquele tema, você pode alegar lá a negativa de anulidade, né, da decisão, enfim, negativa de prestação jurisdicional, e a gente no TST, o ministro, pode determinar o retorno para o juízo de admissibilidade se manifestar, ou então pode analisar aquela questão, porque essa negativa vai equivaler a uma negativa de segmento ao recurso. Então nós temos todo esse contexto aí, né? Temos os temas. TRT deu segmento, beleza, vai para o TST. TRT não deu segmento, tem que interpor agravo de instrumento. TRT não se manifestou, tem que opor embargo de declaração para o juiz de admissibilidade de ACO se manifestar. Então, basicamente, essa questão aí. Eu queria chamar a atenção para o entendimento do TST também, é de que o seguinte, nós temos a súmula 184, que diz que é preciso opor embargo de declaração para alegar negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista, correto? Só que não é preciso opor embargo de declaração na vara do trabalho para alegar negativa de prestação jurisdicional lá do juiz de 1º grau. Então a gente tem essa pequena diferença aí. E acontece bastante da parte não opor os EDs e alegar negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista. Então aí não tem como. A ideia é que você tem que ter pedido, insistido para o TRT se manifestar, certo? Senão não vai ter não vai ter chance, né, de ser reconhecida essa nulidade. Porque entende-se que houve a preclusão da oportunidade de opor os embargos de declaração, né? Vou mandar um beijo aqui para a doutora Mariana Carvalho, nossa ganhadora da mentoria do curso de recurso de revista, com o professor Murilo. Ela está em todas as lives, prestigiando. Doutor Paulo Basílio. Travou? O Júlio falou que travou. A minha imagem tá aparecendo direitinho. Eu já tô... Eu tô te ouvindo bem, Tainá. Tranquilo, sua imagem está ótima. Hoje tá o ministro Douglas bem, entrando na live ótimo. Também. Sim, seja bem-vindo, doutor Douglas. Olá, ministro. É uma honra saudações. Aqui, ministro. Seja bem-vindo.
Professora Silvia, queria que você falasse um pouquinho sobre a OJ 155 da SDI1 do TST, que fala daqueles artigos que a gente tem que mencionar quando argue a negativa de prestação jurisdicional, indicando ausência de fundamentação ou ausência de enfrentamento expresso quanto à questão. A súmula 459 do TST, ela prevê... Foi convertida, né? Foi convertida no 459. Bom, e aqui, novamente, cumprimentando aí o ministro Douglas e os demais colegas que estão aqui nessa live, novamente eu vou fazer uma fala de advogada e, assim, compreendendo que o Tribunal Superior do Trabalho ele tem um volume absurdo de processos e ele tem que fazer o que se chama de gestão processual. Só que a grande aflição da advocacia é que a crise numérica, que realmente ela é uma realidade, ela acaba redundando em ausência de entrega de jurisdição, que é o que a gente precisa. Então, o doutor Gáudio, ele trouxe perfeitamente a necessidade e a objetividade da oposição de barra de declaração, sem os quais não é possível manejar a preliminaridade negativa, como o doutor Murilo falou, e vem a súmula 297, que exige que aquele tópico acerca do qual paira omissão tenha sido arguído no recurso ordinário em outras razões, que hajam sido opostos em barra de declaração. Um outro detalhe importante que o Tribunal Superior do Trabalho confere realmente nesse rigor, nesse cuidado com o juízo de admissibilidade, é se naquele embargo de declaração há aquele tópico acerca do qual a gente aponta a negativa de prestação jurisdicional. Bom, então vem uma questão que é um requisito que eu considero reputo formal, que é da conversão, como lembrou o colega, na súmula 409, que o TST só admite a preliminariedade se forem indicados os artigos 832, 489 ou 93, 489 do CPC, ou 93 nono da Constituição Federal, 832 da... Lembrando que se for uma preliminar de nulidade por negativa em processo de execução, apenas o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Mas o TST tem outro rigor também, que não sei se eu posso avançar, se já faz parte, que veio com a reforma trabalhista, que é o inciso 4º do parágrafo 1º A do 896 da CLT, que a gente tem que ficar muito antenado, porque, vejam bem, e aqui eu faço uma crítica que é muito pessoal, que é da jurisprudência defensiva. A gente tem uma jurisprudência defensiva, que é essa denegação de uma forma teratológica com relação, composta em algumas decisões, mas há rigor que está previsto na lei. Então, a transcrição do trecho dos EDs em que você provocou o pronunciamento e do trecho da decisão dos EDs em que houve essa manifestação é uma previsão do inciso 4º que veio com a reforma trabalhista e que, a meu ver, é absurdamente obstativa e inócua. Porque por que eu preciso indicar o trecho se a decisão foi omissa? Então, eu poderia falar longamente disso, mas eu acho que há alguns requisitos formais, como, por exemplo, é necessário que se demonstre onde, como e de que forma houve aquela recusa de entrega de jurisdição, e, nesse sentido, ali, no inciso 4, a gente tem um requisito de transcrever, e aqui a gente tem que ser dialético, e algo importantíssimo que o TST considera é se aquele aspecto acerca do qual eu aponto a omissão e que pavimenta a minha preliminaridade por negativa, ele é importante para o deslinde da controvérsia. Então, eu acho que há todas essas exigências. Bom, são exigências rigorosas? São, a gente está falando de uma corte extraordinária, né? Então, a preliminar, ela não é algo que se maneje com facilidade, com certo descuido. É preciso um extremo rigor. Ótimo, não, excelente. E aqui quem manda é você, professora Silvia. Então, o que você quiser falar, pode falar, fica à vontade. Aqui a casa é sua. Bom, professor então eu Gáudio. Oi, porque dentro, não sei se o doutor Gáudio vai falar agora. Pode falar, doutor Gáudio. Pode falar. É um tema que me toca, porque é da minha tese de doutorado, que é exatamente do acesso à jurisdição. Então, a gente tem que lembrar que naquela obra de Capelletti, ele fez aquelas 3 ondas renovatórias de acesso à jurisdição. E agora a gente vive uma outra onda,
A gente vive primeiro com a questão dos honorários sucumbenciais, que é uma vedação. E essa questão importante de negativa de acesso à jurisdição. Então, a gente tem várias decisões, eu estou com uma decisão aqui, em que você tem uma ação julgada procedente, absurda procedente, acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho acolhe o recurso ordinário da empresa para reformar. Você opõe os embargos de declaração perfeitos, da forma que o doutor Gáudio orientou. O regional não responde. Isso aqui não é diálogo entre as partes, ainda ameaça te multar. Então, você interpõe um recurso de revista com esse rigor absurdo da Lei 13.015, e, novamente, eu estou dizendo aqui o seguinte, a previsão é da legislação, e o TST vai julgar de acordo com o rigor da lei. Então, você interpõe um recurso de revista e uma preliminar de nulidade com todo esse rigor que eu estou falando agora, a vice-presidência do Tribunal Regional denega numa decisão precária, ignora totalmente a determinação do TST de se que complemente o juiz de prelibação e diz assim, não há negativa, acabou. Aí, doutor Murilo, fica até aquela dúvida dos meus alunos. É preciso embargar de declaração ou não numa decisão dessa? Em que não se complementa e que você tem uma preliminar, do jeito que o doutor Gáudio falou, diga aí, qual é a data da última alta? E o regional não fala, e a decisão de inadmissibilidade diz assim, não houve a negativa, denega o segmento ao recurso. E aí, o que você vai fazer? Agravo de instrumento. Você interpõe do agravo de instrumento, chega no TST, numa decisão monocrática, o relator copia a decisão denegatória, sob o fundamento da decisão per relatione, que eu tenho todas as críticas possíveis, e depois diz assim, nega o segmento agravo por ausência de transcendência. Durma com um barulho desse, eu vou passar para os meus colegas. Lógico que é advogado. Professor Gáudio, você quer falar alguma coisa a esse respeito? Porque eu tenho duas perguntas muito interessantes aqui dos participantes, mas se quiser pode falar e depois eu trago as perguntas. Não, só para fazer coro aí com a professora Silvia, de fato, a vida dos advogados é uma vida que, por vezes, é muito desafiadora, né? Eu costumo dizer, que, viu, Murilo, quando eu estava aí no tribunal, né, eu ainda tinha cabelos, né, e meu quadro geral de saúde era muito, muito razoável, eu diria, né, e hoje 5 anos de advocacia foram suficientes para debelar completamente a minha cobertura capilar aqui, pressão alta, eu já tive de tudo que vocês podem imaginar, porque de fato é isso que a Silvia comentou, né? A gente, é difícil às vezes explicar para o cliente, né, quando acontece uma coisa desse tipo, né? Há uma manifesta negativa de ação judicional, e aí vai ao TST e aí simplesmente se diz que aquele tema não é transcendente, enfim, é de fato complicado. Eu só acrescentaria também, aí ao lado dessas preocupações formais, né, que é evidente, nós temos que, de fato, cuidar da indicação de violação aos dispositivos, as transcrições, que eu também entendo que não com todas as vendas, não faz sentido, né, isso nasceu na jurisprudência do tribunal, migrou para a CLT de maneira... Enfim, a ideia seria facilitar, evidentemente, a análise por parte do TST, mas isso se tornou uma exigência formal em si, né? Perdendo o sentido de instrumentalidade, enfim, o princípio da primazia do julgamento de mérito, tudo isso foi deixado de lado. Mas nós temos que nos preocupar aí com o conteúdo dessas insurgências, né, ao lado desses aspectos formais, né, transcrições e tudo, mas preocupar com o conteúdo no sentido de delinear bem, né, como disse, de maneira bem precisa, onde isso... A live está travando um pouco aqui. Está travando para vocês também? Está travando para mim. É que eu fico na dúvida se é a minha internet ou a dele, mas acho que foi a dele. Travou um pouquinho, né? A minha travou geral, agora voltou. Eu até perdi o Bluetooth aqui, vamos ver se volta. Bom, agora está ok, eu acho. Sim.
Bom, enfim, mas o que eu tinha a dizer essencialmente é isso, em linha Nós com temos o duas que já perguntas foi aqui dito, né? interessantes. Uma, acredito que vocês já tenham falado, que é do Luiz Carlos Alencar, que ele falou assim, pois é, sem o pronunciamento, como indicar o trecho do acórdão? Que é justamente essa questão que vocês estão falando sobre requisito quando há omissão. E o Alexander Felberg falou, se o recurso de revista for negado quanto à análise de 3 itens, do total de 6 itens, por exemplo, tenho que interpor embargos de declaração da decisão monocrática ou indicar no agravo de instrumento? Tem que embargar, sob pena de preclusão, né? Se recurso de revista e houve o trancamento, aí não importa também se foi parcial ou não, né, o trancamento, mas se deixaram, né, se deixou de examinar, né, um conjunto de temas, é fundamental opor embargos declaratórios. Se deixou de analisar, né? Se negou o segmento, é agravo de instrumento. Agora, se não se manifestou... Agora, posso... Desculpe, Murilo, aí eu perdi aí, travou para mim, perdão. Mas porque, pelo que eu entendi da pergunta dele, eu não lembro quem foi, mas enfim. Pelo que eu entendi da pergunta, denegou segmento em relação a 3 temas. Então, caso não, eu acho que não se manifestou sobre 3 temas. Se não se manifestou, aí é ED, se não, agravo de instrumento. Sim. Se de fato ele tiver enfrentado os temas e trancado parcialmente, aí seria o caso de um agravo de instrumento parcial, né? Exatamente o que o Murilo acabou de falar. Mas eu tinha entendido que era omissão, Mas aí, Murilo. se for o caso de não se manifestar sobre 3 temas, se manifestar sobre os outros 3, admitindo, e ele opõe embargos de declaração, e o tribunal na origem mantém a omissão, vai ser interessante, porque o TST vai conhecer do recurso, vai analisar o recurso de revista, mas ele vai ter que interpor agravo de instrumento suscitando negativa de prestação jurisdicional, então vão ser 2 peças. Seria isso mesmo? Exatamente. Exatamente isso que prevê a IN, né? Teria que apresentar as 2 peças. Nesse caso, um agravo de instrumento em que, né, ele articularia uma preliminar de nulidade por negativa. Aliás, é uma hipótese nova, né? Não havia absolutamente como articular essa preliminar. E é curioso porque, quando se fazia isso antes, a parte podia até correr o risco de receber uma multa no TST, quando ela articulava a preliminar de nulidade, né? Isso já aconteceu. E antes também da IN, a oposição de embargos declaratórios acabava acarretando a perda do prazo para interpor o agravo de instrumento, porque eles eram considerados manifestamente incabíveis, né? Então, é uma mudança, de fato, muito importante de perspectiva, né? Não, pode Mas assim, eu acho que se a gente fosse resumir... Desculpe, Tainá, por favor. Eu só ia dizer que para resumir, quer dizer, se de fato se tratar de omissão no sentido estrito, né, se ele deixar de se manifestar sobre um determinado tema, ele tem realmente que opor embargos declaratórios. Agora, em se tratando de trancamento parcial, aí ele é compelido a interpor um agravo de instrumento, ao lado do recurso de revista, que teve seus temas admitidos, né? E eu só acrescentaria, eu queria até, é um ponto interessante, um colega esses dias me consultou sobre isso, que é a possibilidade de sanar outros vícios, né, no despacho negatório. Por exemplo, se houver alguma obscuridade ou uma eventual contradição, nós poderíamos admitir os embargos declaratórios, porque a IN só fala estritamente de omissão, né? O que aconteceria nesses casos? Eu queria ouvir a opinião dos colegas sobre isso. Como é a pergunta? Pode repetir, por favor, Gaudio? Tinha dado uma travada porque também. Claro, Murilo. Se porventura se tratar de algum outro vício na decisão denegatória, por exemplo, alguma obscuridade ou mais ainda, uma eventual contradição, né, se a parte seria obrigada ou se poderia, enfim, opor embargos declaratórios. Eu não consigo pensar numa situação fática específica, mas pelo menos em tese acredito que sim. Seria o uso, né, a funcionalidade dos embargos de declaração. Então, se não ficar muito claro ali, se o TRT denegou o segmento ou deu segmento, ao meu ver, seria o caso de oposição de ED, sim. Na prática, acaba que é bem difícil, porque tem aquela padronização, né, de estar lá o TRT e falar, denego o segmento, ou dou o segmento. Agora,
Isso seria um caso de contradição, né? Agora, obscuridade... Um pouquinho diferente, porque, veja bem, o que é a decisão de admissibilidade ou de inadmissibilidade do recurso de revista, da presidência, do TRT ou por denegação da vice-presidência? É o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista. É o primeiro juízo de admissibilidade, que, como o doutor Murilo colocou muitíssimo bem, antigamente era por extensão. Admitido um ponto, subia tudo. Hoje não mais é por extensão. E ele trouxe muito bem a questão do CPC, que acabou redundando no cancelamento da súmula 285 e no advento da Instrução Normativa 40. No entanto, o que a Instrução Normativa 40 diz, ela diz assim, olha, complemente o juízo de prelibação, você vai fazer um juízo completo, ou seja, bem feito. Então, a meu ver, a omissão de que trata a instrução normativa é com relação aos tópicos do recurso de revista no tocante apenas ao juízo de admissibilidade. Agora, o desacerto da decisão, ele não é plausível de embargo de declaração, onde eu coloco a obscuridade. Ele já é plausível de agravo de instrumento. O que eu quero dizer, eu vi umas perguntas aqui dos colegas, se me permitem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho uma decisão de admissibilidade do recurso de revista, que admite por honorários advocatícios, nega por adicional de salubridade e se omite com relação às horas extras, eu oponho embargo de declaração com relação às horas, mesmo que seja sucinta, porque ela realizou o juízo de admissibilidade. Então, o que o TST está mandando é com relação aos tópicos. Então, eu oponho os embargos de declaração com relação às horas extras, espero, venha a decisão, não sanada a omissão, eu interponho o agravo de instrumento com uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional com relação às horas extras e agravo de instrumento com relação ao adicional de salubridade. O RR dos honorários advocatícios já subiu. Então, viram ARR. Então, nesse sentido, eu acho que é só realmente a ausência de análise. Eu não sei. Mas eu quer falar? Silvia, mas aqui nessa hipótese, desculpa interromper, só para esclarecer o sentido da dúvida desse colega, né? E aí eu tento concordar com o Murilo na verdade, que é o seguinte, imagine, Silvia, que o presidente ou vice-presidente, enfim, do TRT, reconheça uma divergência jurisprudencial no recurso de revista, mas na conclusão ele denega seguimento. Há uma manifesta contradição nessa hipótese, não é? E eu tento defender o cabimento dos embargos declaratórios, até mesmo em razão dessa amplitude, não é? Dessa amplitude maior que o CPC conferiu às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, aliás, que levou a uma série de alterações na própria jurisprudência do TST. Então, eu defendo, nessas circunstâncias, o cabimento para sanar, por exemplo, uma contradição manifesta como essa, né? Para evitar que haja ali algum tipo de contaminação da análise que o próprio TST pode vir a fazer nessas circunstâncias. Sim, não, a contradição... Eu estou aflita aqui para falar. Isso mesmo. Eu dei aquele exemplo e não dei a saída da denegação, e eu queria falar para os colegas que, naquele exemplo que eu dei, da denegação de forma monocrática, é cabível o agravo interno, você não leva uma multa, né? Mas é cabível o agravo interno, que é outra coisa que nos aflige, às vezes o agravo interno a gente tem o apenamento, mas esse caso que eu narrei é um caso, os casos que eu falo são casos que eu atuo, e que semana passada esse agravo interno foi provido na 5ª turma para determinar o processamento do agravo de instrumento e para determinar o processamento do recurso de revista por possível violação aos artigos 93, inciso 9 e 832 da CLT. O que significa que uma advocacia técnica preparada, os ministros do TST, eles têm uma escuta fantástica para a advocacia. Então, os despachos dos memoriais, a sustentação oral, elas fazem muito eco, né? Então, desde que a gente esteja tecnicamente preparados. Perfeito. O doutor Paulo Basílio, você perguntou por que 2 peças, não entendia. Porque nós começamos a falar
sobre o caso quando o regional não analisa algum dos pontos trazidos no recurso de revista e nós acabamos falando quando os pontos são trancados. Então, é uma admissão parcial. Então, acabamos iniciando num exemplo e terminando no outro. Por isso que seriam duas peças. O recurso de revista e o agravo de instrumento para os pontos que não foram conhecidos, que foram trancados. Doutora Silvia, eu acho que você já respondeu a pergunta do Alex. Ele fala assim, a questão da multa no agravo interno do TST, por configuração de abuso de recorrer. Como fica a ampla defesa? Não, eu não respondi porque eu só citei, né? Na verdade, Alex, meu amigo, estamos super juntos. Porque o que acontece? Lastimavelmente, o que tem acontecido é que a gente interpõe nessa situação que eu dei, que é repetida, a gente teve essa felicidade da sensibilidade de uma turma que realmente deu provimento ao agravo interno. Mas, via de regra, a gente tem o apenas com a multa, sim, cerceamento de defesa, e eu digo mais, é ofensa ao processo legal, porque a previsão dessa multa, no artigo 1021, se não me engano, os colegas podem me corrigir, ela tem o pressuposto da manifesta inadmissibilidade. E o outro detalhe, senhores, além da manifesta inadmissibilidade do agravo, a decisão tem que ser fundamentada. Eu não posso, assim, agravou multo. Então, infelizmente, e aqui vai uma aflição, tanto quase a totalidade dos órgãos do TST, os agravos são apenados. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar medidas, recursos extraordinários se couber, reclamação se couber. Eu acho que a gente não pode quedar. A advocacia ela tem que ser tecnicamente preparada, mas ter consciência. Os magistrados do TST estão fazendo o papel de TST, que é aplicar a lei dentro de uma gestão processual de um volume de processo insano. Agora, nós, advogados, nós temos que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Nós somos indispensáveis da administração da justiça. Então, tomando consciência, eu vou embargar de declaração, eu posso despachar com o ministro. Ei, ministro, falar aqui uma coisa para o senhor. Isso aqui não é inadmissível, não. É por isso. Despachar e tentar, porque aí a gente tem os obstáculos que não cabem embargos SDI em decisão proferida em agravo, com exceções. E aí eu faço uma pergunta para a advocacia. Por que não cabe? Por que a gente não faz um trabalho também junto ao Congresso? Por que a gente não pode sustentar em agravo interno? Aí a gente tem que ir lá ficar com uma mordaça. Percebem? Por que a súmula 353 traz esses obstáculos? Por que passou a alteração do artigo 894 e agora só cabe embargos por divergência? E quando há uma negativa de prestação judicial? Pergunta aos senhores. A turma nega a entrega de jurisdição. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê dentro do TST? O que você pode fazer dentro do TST? Os advogados estão aqui amando a fala da professora Silvia, todos já estão apaixonados aqui pelo que ela está falando e ela tem toda a razão, a gente tem que realmente ter essa defesa, a nossa atuação ela tem que ser não só nos tribunais, mas pressionar no legislativo para que preveja essa possibilidade de uma extensão da manifestação, como a doutora falou, agravo interno, e também para talvez ter uma revogação de algum dispositivo que possa ser interpretado como uma jurisprudência defensiva, apesar de que nós entendemos. Eu queria essa resposta aí dos colegas ou da audiência acerca da negativa de prestação judicial por parte da turma, o que se pode fazer dentro do TST. Tenta, explora, pode ser também. Mas eu queria uma resposta aí, ou dos colegas ou da audiência. Eles já estão colocando, Enquanto isso, eu quero ver o professor Gaudio para ele distinguir o que seria uma negativa de prestação jurisdicional do cerceamento de defesa, porque isso também gera muita dúvida entre os advogados. Enquanto isso, o pessoal vai colocando aqui o que vocês estão achando. A professora Silvia e todos aqui são maravilhosos, mas a professora Silvia trouxe questões muito importantes. Professor, tira essa dúvida para a gente, por favor. Tá. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista material, do conteúdo, do objeto da nulidade, o que nós podemos dizer é o seguinte. No caso da nulidade por negativa de ação judicial, nós estamos diante de um silêncio, de uma omissão reiterada, né, por parte
de um tribunal, nesse caso o Tribunal Regional do Trabalho, ou o órgão monocrático, o vice-presidente, o presidente do TRT, né, quanto a um tema, uma matéria, uma questão que seja fundamental para o desate do feito, para o equacionamento da controvérsia. Ou seja, há uma omissão que foi objeto de embargos declaratórios e ainda assim não foi sanada quanto a um aspecto de fato que é fundamental para o desnível da controvérsia. Isso é a negativa de prestação jurisdicional, que supõe uma série de diligências formais, entre as quais aquelas já citadas aqui pelos colegas, indicação de violação 93.9, 82 da CLT, enfim. Já no cessamento de defesa, o que nós temos por objeto dessa prefacial é uma nulidade que decorre do desrespeito a alguma regra processual que obstaculize, impeça ou restrinja, né, o direito de exercício amplo, né, enfim, por exemplo, o que acontece quando se dá um indeferimento da produção de uma prova, né, testemunhal, enfim. Aí nós estamos diante de cessamento de defesa. E nesses casos, nós não precisamos nos ater à indicação desses preceitos que foram mencionados anteriormente. Aqui pode-se, por exemplo, ancorar uma preliminar nulidade por cessamento de defesa numa violação ao artigo 5º, 54, 55 da Constituição, ou se tratar de uma prova pericial, por exemplo, ou uma prova testemunhal específica, nós podemos indicar a violação a dispositivos infraconstitucionais no CPC ou na CLT, a depender daquilo que seja objeto dessa prova. Então, em geral, a preliminar nulidade por cessamento de defesa está vinculada a algum tipo de obstáculo que se anteponha à parte em relação à produção de alguma prova. É, em regra, o que acontece e é o que desafia a parte a suscitar essa preliminar. Fala. Carlos colocou uma resposta aqui com relação da turma negativa de prestação profissional. Luiz Carlos, não, meu querido, não cabem embargos à SDI por violação. Porque o artigo 894, que foi mudado em 2007, diz que só cabe por divergência. Então, a resposta pode ser, no TST, senta e chora mesmo. Então, o que acontece? Publicada a decisão da turma, você agenda 2 prazos no escritório. 1, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com a preliminar nulidade por negativa. Ora, mas se o Supremo, gente, está preocupado com negativa de prestação adicional do TST. Então, a gente tem decisões de inadmissibilidade do RE avançando, dizendo que não há negativa, e a despeito do tema 389, que diz que a negativa de prestação adicional tem repercussão. E alô, galera, se tem repercussão, tem transcendência. Um recurso de revista que traz negativa de prestação adicional não pode ser denegado por ausência de transcendência, porque o Supremo já disse que tem transcendência, né? Então, infelizmente, dentro do TST, claro que a gente tem que embargar a declaração, eu não considero os EDs recurso, mas eu acho que o tempo está, eu não quero tomar muito tempo, eu queria alertar muito para isso. Gente, o direito à entrega de jurisdição é um direito sagrado. É para isso que o TST existe. A gente mantém, o Estado mantém o judiciário para entregar a jurisdição. Então, é nossa obrigação provocá-la com todos os meios que nós pudermos. Então, negativa de prestação adicional, a gente tem que bater nessa tecla. Tem transcendência, sim, senhor. Perfeito. E as perguntas que eu não consegui ver aqui, depois vocês me mandem pelo direct, que eu publico lá nos stories com a resposta, ou da professora Silva, do professor Gaules, do Murilo, tá? Eu não estou conseguindo ver todas. Murilo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela decisão do Pleno do TST, que foi proferida em abril, sobre a desnecessidade de renovação de todas as razões do RR quando da interposição do agravo de instrumento. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, pode ser. Bom, a gente tem que analisar a função do agravo de instrumento, né? Porque do mesmo jeito que a função do recurso de revista é atacar o acórdão do TRT, a função do agravo de instrumento é atacar a decisão que denegou o segmento ao recurso, certo? E aí essa decisão, ela tem que ser, esse recurso tem que dialogar com aquela decisão. Existe a dialeticidade, necessidade de dialeticidade, e aí o que acontece? Na prática, a gente tem basicamente 2 possibilidades de fundamentação para o primeiro juízo de admissibilidade denegar o segmento. Seria
entrando no mérito, né, dizendo, por exemplo, não, a decisão, o acórdão do TRT está de acordo com a súmula 331 do TST, que fala sobre responsabilidade subsidiária, né? Ou então pode barrar, denegar segmento a esse recurso por um motivo processual. Pode falar que é reexame de fatos e provas, e aí seria a súmula 126 do TST, ou então dizer que a parte não comprovou a existência da divergência jurisprudencial, porque não informou a data de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou numa fonte oficial, né? Então, que os arestos são inespecíficos, súmula 296, item 1 do TST. E aí, todos esses motivos processuais, súmula 126, súmula 290 e o falta de pré-questionamento, seria também, né? 297, súmula 3... Oi? Perdão, desculpa, estou te atrapalhando. Não, é porque acho que veio com delay aqui para mim. Imagino, mas enfim. Existe essa denegativa por motivos de mérito ou por motivos processuais, provas processuais. A maioria, súmula 126, súmula 296, súmula 337. E aí você tem que ler esse despacho de admissibilidade e ver qual que é o motivo. Independente do motivo que seja, você tem que atacar esse motivo. E aí, o pleno lá do TST decidiu o seguinte: quando o TRT não analisar o mérito, obstacularizar o recurso, a seguida do recurso por um motivo processual, você somente tem que atacar esse fundamento, dizer que não é reexame de fatos e provas, mas sim uma questão de violação de dispositivo de lei federal, da Constituição, contrariedade a alguma súmula, né? E não precisa renovar as razões do recurso de revista. Isso vai ser suficiente. Mas o seguinte, tem até um vídeo que o Gaudi publicou, salvo engano, no sábado, falando da lógica do cisne negro, Gaudi, que é um livro que eu gosto bastante também. Ele fez uma... Legal. Pois é, não, você fez um resumo muito bom do livro, indico que todo mundo assista esse vídeo, são mais ou menos 5 minutos. Está no seu feed, né, no IGTV, que tem um pouco a ver, ele serve para a vida, assim, como o Gaudi falou, serve muito para investimentos, mas serve para a vida também, e também no direito. Qual que é a ideia do cisne negro? É um evento improvável que pode trazer consequências destruidoras, assim. Né? Um exemplo seria essa pandemia aí do coronavírus, que o Gaudi até comentou que deu uma reduzida na demanda dos correspondentes, né? Então, assim, a gente tem que se precaver contra algumas coisas. E no processo, o que seria isso? Teve a decisão do pleno do TST dizendo que você não precisa renovar as razões do recurso de revista lá no agravo de instrumento se o TRT denegar segmento por um motivo processual. E aí, como eu brinquei no post que eu tinha feito, olha, gente, não é preciso, mas também não é proibido. Então, na dúvida, vai lá, renove. Pode até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou então fazer algo bem sintético. Porque o quê? Como que vai acontecer na prática? Quando chega um agravo de instrumento em que acontece isso do processo que eu estou analisando, ao invés de analisar o agravo de instrumento, mesmo que a parte renove esses motivos no agravo de instrumento, eu vou lá no recurso de revista para ver o que a parte falou lá. Porque tecnicamente seria essa a ideia, né? A parte impugnou o fundamento do despacho de admissibilidade, eu vou lá no recurso de revista para ver o que ela falou. E aí, mas basicamente é isso. Não é preciso renovar as razões do recurso de revista, mas não é proibido também. Tem até uma frase do Maquiavel também que eu gosto, que é o seguinte: aqueles que criam barreiras à falta de sorte experimentam a crise em medida muito menor ou sequer a experimentam. Já os que contam exclusivamente com a sorte, sendo otimistas a ponto de abdicarem de sua prudência, são devastados quando o ambiente é alterado. Então é o seguinte, prudência no processo é um dos pontos mais essenciais, e aí já que a gente está falando de negativa de prestação jurisdicional também, eu queria voltar um pouquinho numa discussão que a gente estava tendo, que é o seguinte, o inciso 4 do 896, parágrafo 1º A da CLT, ele induz ao erro, de uma certa maneira, ele induz o advogado a transcrever lá no recurso de revista só o trecho dos embargos de declaração e do acórdão que rejeitou esses embargos de declaração. Mas esse daí tem entendimento de que é preciso também transcrever o trecho do acórdão do recurso ordinário, do acórdão principal. E muitos advogados cometem esse erro, não transcrevem o trecho do acórdão principal, e entra aquela pergunta, né?
pô, mas se a minha alegação é de que não teve pronunciamento, como que eu vou transcrever um trecho? E aí a ideia é aquela que a gente tinha discutido na última live também, que a ideia do recurso de revista é ser autossuficiente, né? A ideia seria a gente pegar o recurso de revista e entender o que está acontecendo. Por exemplo, o advogado diz assim, olha, não houve manifestação sobre uma cláusula de acordo coletivo de trabalho que prevê um adicional de horas extras de 100%. E aí você tem que transcrever o trecho do acórdão principal para que a gente do TST tenha condições de ver que realmente não houve esse pronunciamento. Transcreve o trecho dos EDs em que você pediu, você renovou esse pedido, né, de manifestação do TRT sobre essa questão do adicional de 100%, e o trecho do acórdão que rejeitou esses pedidos, para a gente ver de plano que existe essa omissão. Claro que existe essa ideia, até o posicionamento do ministro Pimenta, do gabinete que eu trabalho, por exemplo, ele não concorda muito com... Acho que o Murilo falhou. Tava um pouquinho... Para mim também, congelou. Agora o Murilo entra aí, né? Sou eu, sou os participantes, mas eu acho que dessa vez foi o Murilo mesmo. Obrigada, doutor Luiz. Pois é, mas Pô, agora Murilo, tá você normal? congelou aí, cara. Tá, a gente está te ouvindo. Parou quando você estava falando do ministro. O ministro Pimenta que entende diferente com relação à transcrição do acórdão omisso. Que é um pouco esquisito para a gente, né? Porque se é omisso, como é que a gente vai transcrever? Seria ideal apresentar o acórdão inteiro? Ou o ponto o capítulo em que está a omissão? Pois é, isso é um pouco complicado, porque talvez caia na questão de transcrever na íntegra o acórdão, né? Então vai depender. Se o acórdão for sucinto, vale a pena transcrever na íntegra. Se não, vai ser preciso analisar ali, por exemplo. Eu acho que foi a internet dele de novo. Bom, enquanto o Murilo travou, eu vou dando alguns recados. O julgado que nós mencionamos sobre a desnecessidade de repetição dos argumentos pelo Pleno do TST, que ocorreu em abril, eu vou colocar nos stories, não se preocupem, não mencionei aqui o número, mas já publico lá. E interessante que o Murilo estava falando sobre a pandemia, infelizmente trouxe um impacto financeiro muito grande para todos, para as empresas, para as pessoas físicas. E na live da semana passada, nós comentávamos sobre um julgado da segunda turma do TST, com a relatoria da ministra Adelaide, e que ela reconheceu como transcendência econômica a pandemia. Eu vou aproveitar, vou fugir um pouquinho do tema. O que vocês acham sobre isso? Porque eu não posso perder essa oportunidade de escutá-los sobre esse assunto. Fantástico, porque ia falar, Gáudio, eu achei fantástico a transcendência da causa. É outro equívoco que eu vejo em algumas decisões. Não transcreveu inteiro o teor, não tem transcendência. O que é isso? Isso é pressuposto, é óbice processual. A transcendência é a causa. Então, a gente acho que honra o artigo 896A na essência para o que ele foi feito. Tainá, desculpa, você estava falando da decisão da segunda turma, em que a ministra Adelaide reconheceu a transcendência. Só um minutinho que o Murilo pediu aqui para falhou para mim. Adicionar, eu volto, retomo. E nós comentávamos que foi muito interessante que ela entendeu que havia preenchimento do requisito da transcendência econômica por causa da pandemia. A pandemia seria o motivo, não falava de valor da causa, valor do pedido, impacto, movimentação financeira, não, apenas a pandemia. Ela tem adotado já há algum tempo, em decisões monocráticas, essa linha, né? Eu entendo assim, esse negócio da transcendência mereceria uma live específica, viu, Tainá? Vai uma ideia para você, porque efetivamente é um tema de grande interesse para a advocacia. Eu me sinto muito angustiado com a maneira como a transcendência evoluiu internamente. Eu posso dizer que era um entusiasta da transcendência, na época em que eu trabalhei com o ministro Ives e escrevi sobre isso já, mas até achei que a transcendência pudesse contribuir para resgatar a dignidade perdida do recurso de revista, mas infelizmente o que nós temos visto não é isso, né? Há uma grande profusão de decisões nos sentidos mais diversos. Por exemplo, hoje, agora, há pouco antes da live, eu estava terminando um agravo
em que foi curioso, porque na mesma turma, eram dois reclamantes, o tema era idêntico. Um ministro disse que não era transcendente, monocraticamente, e o outro disse que era transcendente, analisou o mérito e deu provimento monocraticamente. Era exatamente a mesma situação, o mesmo tema. Então, isso, de fato, nos coloca numa situação muito desconfortável, não é? E eu entendo essa abertura para um certo subjetivismo, faz parte lá das origens da transcendência, do Rite of Certiorari, também tem essa ideia, mas a maneira como tem sido conduzida essa questão acaba levando a distorções que me parecem comprometer a isonomia, uma série de garantias fundamentais, eu entendo assim. Mas, enfim, em relação desculpe, eu acabei derivando um pouco, mas em relação a essa tendência da ministra Leite, me parece, de fato, uma ideia importante reconhecer que a pandemia, não é, e todos os seus consectários, não é, trouxeram a necessidade, efetivamente, de reconhecer que as discussões circundantes são eminentemente transcendentes. Então, a história toda da caracterização da infecção pela Covid como acidente de trabalho, né, isso merece ser tratado com bastante relevância. A transcendência do tema para mim, evidente. E é uma decorrência da Murilo, pandemia. a gente estava aqui batendo um papo enquanto você caiu. Acabamos falando sobre transcendência, sobre aquela decisão da semana passada, que nós conversávamos da ministra Lembro. sobre a transcendência ser reconhecida pela questão da pandemia. Mas pode continuar o que você está falando. Acho que eu estava falando da transcrição do acórdão principal, né, na alegação de negativa de prestação jurisdicional. Eu tinha até envolvido o Cisne Negro. E é o seguinte, para uma análise prática, a gente poderia fazer algo que facilita também a análise do próprio recurso de revista, pensando em quem vai analisar o recurso. Não no advogado, mas no ministro, no analista, enfim. Nesse caso específico, eu transcreveria até mesmo a parte do recurso ordinário em que eu pedi para o TRT se manifestar sobre um ponto. Porque o que acontece? Às vezes existe essa alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas quando a gente vai ver o recurso ordinário, não houve pedido para o TRT analisar a causa sob aquele enfoque. Usando o exemplo da cláusula de negociação coletiva, no RO não tem nada falando sobre ACT, CCT com adicional de 100%. Então, é preciso pedir para o TRT se manifestar sobre esse aspecto no recurso ordinário e depois nos embargos de declaração também, certo? E eu transcreveria para já facilitar para quem vai analisar o recurso de revista. Eu comprovaria, olha só, eu pedi aqui no RO, no acórdão não falou nada, estou aqui transcrevendo os trechos do acórdão, o TRT deferiu só 50% de adicional, porque está lá no artigo 7º da Constituição Federal, e eu pedi para ele se manifestar por via dos EDs, e o acórdão rejeitou os EDs, dizendo que já houve manifestação, que a questão foi decidida, blá, 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 até aplicou multa. Enfim, então, é improvável, por que eu coloquei o cisne negro nisso? É improvável que o TST diga que é preciso transcrever o trecho do RO, porque não tem previsão legal, aí seria jurisprudência defensiva, concordo, mas eu faria isso, né, para evitar esse problema, e para ajudar também quem vai analisar o processo, correto? Outra dica também sobre essa negativa de prestação jurisdicional é que não vale fazer uma alegação genérica, você tem que especificar os pontos em que o TRT foi omisso. Agora você fala, olha, eu opus embaixo de declaração, mesmo assim o TRT se manteve silente sobre os pedidos feitos lá nos embargos de declaração. Essa alegação genérica também não vale, tem que ser bastante específico mesmo, certo? Essas são, acredito que as considerações mais básicas em relação a esse ponto aí. Né? Fiquem alertas, porque acontece bastante ainda de não ser analisada a negativa por falta de transcrição do acórdão principal. Perfeito. O doutor Luiz falou dica de ouro. Mais um professor Murilo só dá dica de ouro. Por isso que eu sou fã dele. Bom, vamos lá. Já estamos com 1 hora de live. Podemos fazer as considerações finais? Tem mais alguma questão? Com certeza nós não vamos exaurir o tema. 1 hora de live não é possível, por isso que é importante vocês que estão assistindo procurarem os cursos do professor Gáudio, da professora Pérola, do professor Murilo, porque aí vocês vão aprofundar o tema e até mentoria para tirar, não dúvidas práticas do processo, mas questões pontuais. Inclusive, professora Pérola, você tem um recado sobre o Instituto Pérola, não tem? Para falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu quero dar você uma linda.
Obrigada. Estou muito impressionada com o conhecimento. Doutor Gáudio, eu já sei, porque é uma sumidade lá no TST. Ele lembrou, né, que a gente pega, e inclusive colegas também na instrução, né? Temos aula no mesmo tempo. O doutor Murilo também me impressiona bastante. E eu queria agradecer, mas eu queria agradecer a cada um dos colegas que está aqui nessa live. Eu não sei se o ministro ainda está, mas eu queria agradecer e dizer para vocês que vocês são para lá de excelentes, que só de estar aqui até agora, interessados nesse debate, vocês são absolutamente excelentes. E que há realmente há esse caminho, né, que é possível caminhar. Era esse o recado que eu queria dar. É possível conhecer essa técnica e, já que a Tainá está me permitindo, a gente tem um treinamento, não é um curso, é um treinamento que o link está no Instituto Pérola e no meu pessoal, que é o S Pérolas, e a gente tem inscrição aberta para esse treinamento. Então, agradeço, sinto-me muito honrada e eu espero encontrar com vocês aí em todos os caminhos jurídicos da vida. Bom, eu acho que eu não sei se... Bom, eu vou falar, eu vou antes aqui do Murilo, né? Vou prerrogativa etária aqui, Murilo. Enfim, agradecer novamente, né? Para mim, sempre, com toda a franqueza, um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Tainá, excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, né? E gostaria de cumprimentar em particular, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, não é, Silvia Murilo, que a gente às vezes não percebe, né? No ensino jurídico, que é uma grande responsabilidade em relação ao impacto disso concretamente na trajetória de não só dos profissionais, mas das partes, né? Porque às vezes, não é, Silvia, assim, a gente às vezes estava lá analisando, né, um caso e se fica de mãos atadas, uma injustiça absurda que aconteceu, e aí o sujeito perde porque não transcreveu o trecho. Porque a preliminar está mal aviada. Então, isso pode fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas. E eu me refiro não só aos advogados, mas às partes que eles defendem. Por isso, eu me sinto efetivamente, fazendo parte aqui dessa discussão, muito honrado de poder dar uma pequena e modesta contribuição para o aprimoramento da prática profissional, né? Infelizmente, a universidade não nos prepara, as universidades, de forma geral, não nos preparam para isso, né? Para o mercado de trabalho. Isso é um truísmo, já é algo que nem precisaria ficar repetindo, mas é preciso constatar. Enfim, dizer que, viu, Silvia, a gente tem aí eu costumo falar isso, acho que falei na última live, nós temos um nicho muito importante para a advocacia que é pouco explorado, que é exatamente de atuação perante tribunais superiores. E a advocacia no TST é uma advocacia muito gratificante. São raros os tribunais em que nós efetivamente podemos ser ouvidos, em que uma sustentação oral, né, nós contamos com a atenção dos ministros, né? Eles estão de fato atentos, ouvem, eventualmente fazem depois perguntas, enfim, nós podemos despachar memoriais, há um acesso franqueado, claro, com restrições aqui ou ali, mas não há dúvida de que isso é um convite. Eu estou fazendo aqui um convite para vocês refletirem sobre a possibilidade de atuar nesse segmento, né? O tribunal tem aí 550 mil processos pendentes de apreciação. Isso, de fato, é um horizonte de oportunidades muito interessante e a advocacia precisa se habilitar para isso. Não é algo, assim, um desafio inalcançável. Pelo contrário, é perfeitamente alcançável graças ao estudo, ao comprometimento. Então façam aí os cursos da professora Silvia, do professor Murilo, né? Também aí todas as oportunidades de formação que o Judicando tem apresentado e são preciosíssimos. É isso, agradeço novamente e me despeço aí dos colegas que estão nos ouvindo até aqui, desejando todo sucesso, né? E agradecendo a paciência de ter me ouvido até aqui. Eu agradeço você, Tainá, por tudo, por toda a organização, agradeço a Pérola, ao Gáudio, por terem aceitado estar aí conosco, né, o Gáudio mais uma vez. E, bom, complementando aí essas últimas falas do Gáudio, realmente a atuação perante o TST tem muitas oportunidades e aquilo que a Tainá falou no começo da live lá. O ideal, ao meu ver, é a gente pensar no processo desde o começo
como se fosse um recurso de revista. Isso vai ajudar bastante. É claro que tem algumas coisas que vão acontecer em audiência e não tem como prever tudo, todas as situações. Mas a própria elaboração da petição inicial, do recurso ordinário, ignorando aquele efeito devolutivo amplo, isso facilita bastante a atuação do TST e a tendência, ainda mais depois da reforma trabalhista, é de aumento de número de processos no TST, recurso de revista e embargos, porque é natural essa divergência, né? Tem a ver com a transcendência jurídica também. Mas é isso, como o Gaudi falou, não é impossível. Muita gente diz que o recurso de revista é difícil. Eu digo que não é difícil, mas tem muitas nuances. Eu entendo quando se quer dizer que é difícil, né? Tem essas peculiaridades diferentes do recurso ordinário. Mas não é impossível de fazer um recurso de revista. Tem as restrições dele em relação a fatos e provas e tudo mais, mas não chega a ser difícil, exatamente, né? E é isso, queria agradecer também a participação de todo mundo aí, as perguntas. Se tiverem dúvidas também, alguém quiser conversar comigo, pode mandar mensagem lá no direct. E é isso, um abraço para todo mundo, boa noite, pessoal. Pessoal, antes de eu fazer minhas considerações finais, eu só queria fazer um print nosso, pode ser? Para eu colocar lá nos stories. Vamos lá. 2, 3 e... Aí. Bora, hein? Ih, peraí, que eu acho que eu fiz Eu não dei besteira. minha... Tá no print já. Bom, Tainá, você travou na hora do não deu print. certo, Eu não mas eu vou sei. pedir, quem estiver assistindo, faça um print, marque as nossas contas. Nossas contas estão no post, que está no feed. Eu vou fazer aqui. Fez? Tá, aí me marca nos Pronto, fiz stories. uma aqui, depois eu Bom, mando. eu que queria agradecer a imensa gentileza do professor Murilo, uma pessoa realmente muito gentil, que passa conhecimento, uma pessoa boníssima, adorei conhecê-lo. Professor Gáudio, elegantérrimo, também passando muito conhecimento pra gente. E a professora Silvia, também já virei fã dela, falou tudo que eu pensava, mas de maneira muito melhor do que eu falaria. Adorei conhecer o Instituto, adorei conhecê-la, ouvi-la, a todos. Queria parabenizar a todos também que participaram do nosso projeto, a doutora Letícia Leite, o professor Júlio Bahia, o doutor Ricardo Calcin e a doutora Érica Vaires. Vocês são excelentes e é uma honra para nós do Juridicano recebê-los. E eu acredito muito que o poder vem do conhecimento. E essa é a nossa ideia aqui pelo Juridicano, é empoderar a advocacia trabalhista, trazendo conteúdo de qualidade, gratuito. E não é à toa que em 2 anos nós chegamos a 10 mil seguidores e a nossa ideia é multiplicar muito, reverberar conhecimento para você, advogado trabalhista, poder oferecer o melhor serviço para o seu cliente, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, e assim também efetivar direitos sociais e ter uma advocacia diferenciada. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por vocês que nos assistem. De vocês todo o mérito. E não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo e depois seguir lá no canal do YouTube. É isso. Eu vou deixar a live salva. Deixa aquele comentário bacana, aquele elogio sincero. E acompanhem que vai ter um evento no YouTube do Juridicano no dia 7 de junho. Mas eu não vou dar spoiler. Vocês vão ter que ver lá no feed depois. Um abraço, boa noite para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bora.